Como é que eu vejo o mercado do trabalho? Muito competitivo. O pessoal hoje tem que se preparar bem, tem que estudar, tem que ler, tem que frequentar, vamos dizer assim, treinamentos, que podem ser cursos, que podem ser palestras, que podem ser visitas em repartições, em lugares, para que a pessoa possa se preparar para enfrentar esse mercado. É competitivo. Você está competindo com outras pessoas que podem estar melhor preparadas que você, melhor preparado do que cada um de nós. Para isso, é importante que a gente se prepare. A minha visão do mercado de trabalho, em relação ao momento que a gente está passando, é um momento de retração. Isso não quer dizer que a pessoa não se empregue, mas que qualquer que seja a geração que a pessoa faça parte, ela tem que se dedicar muito na sua qualificação pessoal e interagir também com todas as áreas correlatas. Então, é bem mais fácil da pessoa se inserir e de fazer parte de um cenário de emprego dentro desse cenário. O mercado de trabalho hoje ele é mais acelerado, desafiador. As pessoas precisam se atualizar com mais constância. Há uma dinâmica muito grande, tanto em relação à tecnologia, quanto novas tendências, novos conhecimentos e teorias. Então é importante estar sempre se atualizando. Eu acho que o mercado de trabalho hoje, principalmente para a gente que é jovem, apesar de todas as dificuldades de não ter vagas disponíveis, está bem mais fácil de ingressar, porque as empresas estão cada vez mais dando uma oportunidade do primeiro emprego e estão enxergando isso como uma vantagem, porque o profissional vem para um mercado de trabalho com vontade de crescer, com vontade de aprender e não vem de outras empresas com outros vícios. As minhas experiências no mercado de trabalho. Inicialmente, eu fui uma pessoa que me engajei em comunidades, sobretudo no interior do estado da Paraíba, tentando conscientizar o povo. Não era oficialmente professor, eu era uma pessoa que era mais instrutor, que era mais uma pessoa que procurava orientar gente que quisesse, vamos dizer assim, ter algo na vida, ou profissão, ou envolvimento sentimental, por exemplo, como casamento, essas coisas todas. E então eu procurei enfrentar isso com muita sinceridade, com muita lealdade, no sentido de fazer com que a coisa fosse transmitida de uma maneira autêntica. Eu estou convencido, e eu estava na minha época, sobretudo quando comecei, de que isso era importante. Depois, eu me engajei no professorado. Fiz concurso para a Federal, tive uma ascensão muito grande na Federal, porque além de professor, eu fui chefe de departamento, coordenador de curso, pró-reitor, vice-reitor e reitor da universidade. Então, há uma diferenciação naquele mercado de trabalho que me era oferecido e que, com toda franqueza, eu digo a vocês que eu procurei fazer da melhor maneira possível e acho que consegui. As minhas experiências no mercado de trabalho, ela é uma experiência que passa pela iniciativa pública e privada. A iniciativa privada envolvendo na área de marketing, vendas, de gestão de negócios dentro do nosso país e fora dele, e da iniciativa pública voltados para as esferas federal, estadual e municipal, interagindo sempre os resultados que uma lógica implementa na outra, porque no sistema capitalista, tanto a iniciativa privada precisa da pública, quanto a pública precisa da privada. Bem, no mercado acadêmico, já tive algumas experiências, tanto ensinando com língua portuguesa para ensino fundamental e médio, depois já no ensino superior, IESP e IFPB. Mas na área de comunicação, já tive uma agência de conteúdo digital, já trabalhei logo no início da minha carreira com alguns freelancers também para conteúdo web. A minha primeira experiência no mercado de trabalho
assim, oficial, foi na Havaianas. Entrei para ser estagiário de digitação, e aí a função foi extinta. E aí eu fui para a loja, fui caixa, fui vendedor e virei VR, que era o vendedor responsável, mas isso eu era muito novo e eu precisei sair da empresa por esse motivo. E logo após eu entrei na Caixa Econômica Federal como estagiário, fui do setor de pessoa jurídica e foi tipo uma das melhores experiências que eu tive, onde eu tive que lidar e aprender com outras gerações. Esse foi foi o maior exemplo de que você tem que aprender com as outras gerações. Depois eu passei um tempo estudando para concurso e depois eu fui para um call center, onde eu fui atendente de telemarketing, depois anjo e depois supervisor. Saí e entrei numa drogaria, numa rede de drogaria daqui, onde eu saí há uns 2 meses, mas fui caixa, fui vendedor, fui subgerente e hoje eu estou tentando entrar no mercado de trabalho de publicidade. Foi esse o motivo de eu ter saído do emprego anterior. Nós, com o passar do ano, a gente vai ficando um pouco mais egocentrista, quer dizer, voltando mais para dentro de si do que para o lado de fora, o atendimento às pessoas. A minha experiência sempre foi de muita compreensão, ouvir bastante. Eu ouço muitas pessoas, pondero as suas razões, ou de desculpas, ou de triunfos, ou de pessoas que são neutras, quer dizer, nem uma coisa nem outra. E eu tenho compreendido essas pessoas, tenho dado uma certa orientação. Como eu voltei para você, eu acho que há 3 grandes, que eu chamaria virtudes da vida da gente. Então, 3 virtudes importantes, virtude que eu digo assim, 3 maneiras da gente desenvolver um relacionamento humano. É a gente ser prudente, é a gente confiar nos outros e confiar coisas nossas aos outros e, sobretudo, a gente, quando receber dos outros, a gente ser fiel. Em relação à geração, a grande dificuldade se dá no momento que você não está atualizado e contextualizado como ela está funcionando. Então, se você é uma pessoa que tem 50 anos e está num sistema produtivo onde as pessoas têm uma média de 25 anos de idade, você tem que acompanhar quais são os comportamentos de consumo daquela geração, para que você possa implementar sua liderança e seu conhecimento prático sobre aquele determinado assunto. Quando isso se distancia, você não consegue interagir. Então, por ser professor e participar diretamente com um alunado, não é tão difícil interagir com qualquer que seja o público, de 18 anos, 60 anos, 70 anos, dentro de uma visão de mercado de trabalho. Mas essa dificuldade, ela acontece a partir do momento que você não se contextualiza. A gente consegue perceber as formas de pensar diferentes, valores até que são diferenciados por conta dessa diferença de gerações. A gente lida aqui com pessoas de mais de 80 anos, basicamente, com 60, com 50, com 18. Então, você acaba tendo uma certa flexibilidade, maleabilidade, compreender e saber lidar com elas. Eu acho que a principal dificuldade no mercado de trabalho, quando você está fora, é entrar, porque a gente vive um momento de retração financeira e que está muito difícil. As empresas geralmente estão enxugando o quadro ao invés de expandir. As poucas empresas que estão expandindo seu quadro de trabalho estão buscando, apesar de ser profissionais com pouca experiência, profissionais com boa capacitação. Então você tem que se capacitar muito para conseguir entrar no mercado de trabalho. Eu vejo com muita alegria, porque já passei por elas. Então é o seguinte, e isso me levou a uma visão melhor das pessoas, que cada pessoa é única, cada pessoa tem seu valor, cada pessoa tem as suas dificuldades, e então quando isso vai passando de geração para geração, por exemplo, você vai então sentindo uma certa mudança dentro de você. A gente percebe algumas diferenças de consumo em relação a isso. Por exemplo, música.
existe uma grande diferença de uma linha de busca de certas gerações para outras gerações. Em relação a consumo, podemos dizer, a parte de tecnologia, existe uma grande diferença. Em relação à individualidade, uma certa geração, quando criança, brincava em grupos. A geração hoje brinca em grupos, mas muito mais individual por conta da tecnologia. Então, existem certos aspectos de consumo que condicionam um comportamento diferente em relação ao consumo devido àquele momento. Então, no momento que vive. Então, quando você joga isso para dentro de um sistema produtivo, de uma fábrica, de uma empresa, existe muitas vezes uma grande diferença do comportamento. Mas o que qualquer que seja a geração tem que fazer é uma e outra respeitar o seu formato de momento para que possa atingir o objetivo final. Aqui a empresa, entidade, organização se destine. É assim que eu vejo. Quem trabalha com comunicação geralmente tem uma tendência a se atualizar, né? Por exemplo, posso citar Júnior Guerreiro, que é um dos donos da Antares. A Antares tem 30 anos de existência e é um profissional que, apesar da idade, está sempre buscando se atualizar, está envolvido com eventos, fazendo cursos. Quem trabalha com comunicação, apesar, né, do passar do tempo, sempre está procurando se atualizar, porque é uma coisa fundamental em qualquer momento, em qualquer trabalho, mas comunicação, que trabalha com tecnologia, informação agilizada, precisa ter essa dinâmica. Apesar de ser muito novo, esse lado mais conservador, de aprender com as experiências que eu já tive, para não errar. E isso as outras gerações fazem muito bem em relação à nossa. Geralmente a nossa geração tende a ser mais, tende a arriscar mais, como não teve experiências ruins, não tem medo de errar. Isso é bom, mas de certo modo, quando você está lidando com o dinheiro dos outros, quando você está trabalhando com os outros, você tem que medir tudo que você vai fazer para acabar não se prejudicando. E eu aprendi a fazer isso justamente com as outras gerações. Isso foi uma coisa que eu adquiri com o tempo. A minha relação com as outras gerações, ela passa, da minha vida particular, talvez seja isso que vocês querem, ela passa principalmente quando eu olho as duas coisas mais importantes hoje da minha vida, que são a família e a educação. Na família, eu compreendo, desde o neto pequeno ou já grande, compreendo o lado matrimonial da esposa, da dificuldade, do sucesso, e do lado profissional, o trabalho que eu desenvolvo como professor. Eu sou uma pessoa consciente, faço com alegria esse trabalho, e isso tem me dado muita satisfação e coragem de continuar trabalhando o melhor possível. A minha relação, no meu ponto de vista, é total harmonia, porque eu sempre procuro ter a minha identidade pessoal enquanto geração, porque eu faço parte de uma geração, e entender e respeitar as outras gerações o qual eu convivo, porque a partir do momento que eu quiser impor os meus costumes em uma geração, a grande probabilidade dela não aceitar por completo, porque ela faz parte de outra geração. E da mesma forma eu assim oriento as mesmas, que por fazer parte de uma outra geração, elas têm que respeitar meu formato de consumo. Então isso vai desde as roupas, como se veste, ao corte de cabelo, ao consumo de alimentos, ao consumo de música, ao consumo de entretenimento. Mas no geral, o que tem que se acontecer é um foco no conhecimento total de todo o sistema de processo das gerações, porque isso acontecendo é mais fácil todos juntos alcançarem um objetivo, o qual é destinado ao sistema produtivo. Eu consigo, de certa forma, compreender as diversas gerações. A gente, quando lida com empatia, independente de qualquer conhecimento acadêmico ou teórico, você consegue lidar melhor com as pessoas. Eu sendo a primeira geração, a geração Z, eu tento entender, apesar de discordar na maioria das vezes, eu entendo que as pessoas que já estão no mercado de trabalho, que já têm um pouco mais de experiência, têm muito mais a me ensinar do que eu tenho a ensinar a elas. Então, eu tento aproveitar ao máximo
esse momento, enquanto estou do lado dessas pessoas que têm experiência, tanto para aprender como para tentar trocar uma ideia e, quem sabe, expor minha opinião de uma forma aceitável.